2024. Hoje e amanhã nós vamos receber os candidatos ao segundo turno das eleições em Limeira. O nosso convidado de hoje é Betinho Neves, que é natural de Limeira, tem 35 anos, casado, tem um filho, graduado em serviço social, idealizador inclusive de vários projetos sociais, como o Centro Social Alessandra Neves, que oferece cursos de capacitação e recolocação no mercado de trabalho. Em 2020, foi o vereador mais votado de Limeira e é autor de projetos como o da internação involuntária de dependentes químicos e o que reconhece o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho dos nossos projetos, das nossas ações e, obviamente, falar um pouquinho da nossa querida cidade de Limeira, mas, desde já, muito obrigado aí por estar aqui com vocês. Muito obrigado. O Betinho tem como vice na chapa a doutora Mayra Costa, do Republicanos. Os dois fazem parte da coligação A Mudança que Limeira Quer, formada pelo Republicanos, PP, MDB, PRD, União Brasil, Solidariedade e Avante. 20 minutos de entrevista começando neste momento. O senhor ganhou o apoio de algum dos adversários que ficaram para trás no primeiro turno? Felipe, primeiramente eu agradeci aos nossos eleitores pelos quase 60 mil votos que nós tivemos em nossa cidade. Fiz questão de ligar para os meus adversários, parabenizando pela coragem, primeiramente, em disputar as eleições. E agora acho que é uma decisão deles, né, de entenderem quais são os melhores projetos dos dois que estão colocados à disposição para que possa fazer o seu apoio. Liguei, parabenizei. Claro que é importante nós contarmos com todo o apoio nessa reta final. Eu tive uma diferença de 9 mil votos para o meu adversário. Isso significa muito para mim, mas a gente sabe que agora é uma continuidade de uma eleição. Então, acho que todo o apoio que vem para nós nesse segundo turno será muito bem-vindo. Antes do senhor ser candidato, o senhor defendia a criação de uma diretoria ou uma secretaria de juventude, né? Não talvez dessa forma como conste hoje no plano de governo. Então, a pergunta é como ficaria essa questão, né, de políticas públicas para a juventude? Primeiro que eu sou um jovem, tenho 35 anos, e a gente vê que há muito tempo não se dá a devida atenção para a juventude da nossa cidade de Limeira. Eu sou totalmente contra, por exemplo, os pancadões que existem na cidade. Mas quais são as opções que nós estamos dando para a nossa juventude? Foi pensando nisso que nós iremos criar, sim, um departamento para que os nossos jovens eles possam levar suas reivindicações, para que nós possamos elaborar políticas públicas e espaços para que os nossos jovens possam frequentar, fazer o seu passeio, a sua diversão, de uma forma responsável e ordeira. Isso cabe dentro do Ceprosom, isso cabe dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento, e é uma diretoria que nós iremos tirar do papel, colocar um jovem para ser diretor dessa pasta, para que nós possamos fomentar esses espaços para os nossos jovens. Precisa ser feito. O que a gente vê hoje é a nossa juventude se perdendo na criminalidade, sem oportunidades, a dificuldade que é do jovem de ter o seu primeiro emprego. Então, quando a gente cria uma diretoria como essa, a gente valoriza esses jovens que estão na sua qualificação e já pensar nessa colocação no mercado de trabalho. Uma diretoria que não vai pensar somente no lazer, mas também numa responsabilidade em colocar esse jovem no mercado de trabalho. Indo agora para a segurança pública. O Ernesto Kiel talvez seja um dos bairros que mais demande atenção hoje da Secretaria Municipal de Segurança, enfim, prefeitura de uma forma geral. O que o senhor pretende fazer com relação para tentar mudar o cenário dessa região, que hoje é uma das regiões com o maior índice de criminalidade da cidade? Primeiramente que ali existe um povo trabalhador, um povo honesto, um povo decente, e nós não podemos colocar todos em um pacote só, não somente lá, como no Odécio Degan, José Cortez, no Profilube. Eu venho da periferia da cidade e apanhei demais nessas eleições, justamente por ser um jovem de 35 anos que saiu da periferia, e eu sei que dentro desses espaços existem pessoas de bem. O que a gente vê é a negligência do poder público em promover ações dentro desses espaços. Exemplo disso é um centro comunitário que tem no local e não tem absolutamente nada para que a população possa usar. Como que eu quero fazer com que aquele menino não vá para a criminalidade, sendo que eu não dou oportunidade em ele ter acesso à cultura? Hoje é quase inviável, impossível, uma menina que nasce no Jardim Ernesto Kiel fazer uma aula de balé, um jovem fazer uma aula de violino. Nós precisamos oportunizar essas crianças e esses jovens para que futuramente não entrem na criminalidade. Nós iremos combater o crime organizado e, paralelo a isso, fazer o trabalho de prevenção, fazer com que essas crianças não vão para esse caminho. Acho que isso é muito importante. Não é só o trabalho de ação. O trabalho de prevenção ele funciona muito bem em todas as áreas. Eu preciso tirar as pessoas que estão em condição de rua, mas o que eu estou fazendo para que outras pessoas não fiquem em condição de rua?
Então acho que esse trabalho em conjunto da prevenção e da ação, nós iremos trazer a alegria novamente para Ernesto Kiel, que diga-se mais uma vez, um povo trabalhador, decente. Obviamente que existem algumas pessoas que decidiram percorrer por um caminho errado, mas eu não posso generalizar, que eu sei que ali existem pessoas de bem. O senhor comenta justamente esse fato de ter vindo da periferia da cidade, ter, como o senhor mesmo disse, apanhado, né, dos outros candidatos com relação a isso. O senhor gosta de reforçar, inclusive, que a sua família utiliza os serviços públicos e isso aparentemente dá uma credibilidade, né, para falar sobre as dificuldades que enfrentam, como na educação ou na saúde. O senhor disse que anda de transporte público, apesar de não depender dele. O que o senhor pretende fazer com relação ao transporte público? Só reafirmando mais uma vez, Felipe, que de fato a minha família depende do serviço público. Eu tenho um filho de 5 anos que estuda na rede municipal de educação. Eu não preciso dar um Google para saber como está a educação do meu município. Meu filho está lá. Eu e minha esposa, nós acompanhamos todos os dias o desenvolvimento dele e o sofrimento hoje dos mais de 4.000 funcionários dessa pasta. A negligência por parte da prefeitura, falta de estrutura, a desvalorização do funcionário público, eu acho que isso com toda certeza, por a gente sentir na pele, como eu e minha esposa também somos cria da rede municipal e estadual de educação, nós iremos valorizar. Relacionado ao transporte público, o município tem hoje 28 linhas de ônibus. O que nos deixa preocupado é que 7 linhas aos finais de semana e feriados, a gente não tem 7 desses ônibus que não participam, que não percorrem por esses locais. Outras 5 regiões não tem ônibus aos finais de semana e também ao feriado. Isso é preocupante. Nós já pretendemos esticar essa linha para 32 linhas, que hoje são só 28. E além do mais, fazer as 2 linhas express que o município precisa. Quem mora no Anavec e precisa trabalhar na Secap, ele tem que ir até o centro da cidade, do centro pegar o transporte. Quando nós criamos 2 linhas express, isso aí vai percorrer os aneroviários da cidade e fazer com que essa pessoa ela chegue no seu local com mais agilidade. O que a gente vê hoje são atrasos nas linhas, são poucos ônibus, a falta de ônibus aos finais de semana e feriados, isso aí ele precisa ser revisto e a gente vai conseguir rever com toda certeza. O senhor comentou sobre a valorização do servidor público, por puxar esse gancho, o senhor defende essa valorização, principalmente em educação, e onde já tem maior efetivo público, mas não chega a comentar sobre reajuste salarial para não esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. Que melhorias seriam essas que o senhor pensa para educadores, para questão de servidor público? Quais são essas propostas? Felipe, existe um tripé que nós precisamos reconhecer e valorizar. Primeiro, quando eu digo em valorização do funcionário público, as questões salariais elas são muito importantes, mas não somente isso. Ele precisa ter condições de trabalho. Exemplo, uma merendeira, ela não tem uma torneira flexível para que possa lavar dezenas de panelas que tem lá na sua cozinha depois que ela faça a merenda. Será que é tão difícil a prefeitura dar estrutura? 1 ou 2 merendeiras para cozinhar para mais de 400 crianças. Está faltando efetivo. Eu fui muito responsável, Felipe, junto com a doutora Mayra, em desenhar o nosso plano de governo de acordo com o orçamento. A conta é muito simples. Existe um orçamento, existe uma despesa e existe aquilo que sobra de investimento. E eu vejo de alguns adversários, principalmente no primeiro turno, fazendo promessas que nem que se tivesse 5 orçamentos do que tem hoje, daria para fazer. Mais uma vez estão tentando iludibriar a população, prometer coisas que não vão cumprir. E quando eu digo nessa valorização, de fato nós precisamos sentar com o sindicato responsável, sentar com os servidores e ver aquilo que está previsto dentro de orçamento e fazer os reajustes necessários. Depois nós precisamos melhorar as estruturas de trabalho das escolas, unidades básicas de saúde e automaticamente os usuários desse serviço serão beneficiados. Para que eu tenha um atendimento de ponta, de qualidade, eu preciso valorizar esse profissional e dar condições de trabalho para que possa os mais de 7.000 funcionários que nós temos da prefeitura prestar um serviço de excelência. O senhor já passou pelo Legislativo, né, como eu comentei, o vereador mais votado, e já existe a nova composição da Câmara pro novo mandato. O senhor também criticou o Executivo por não envolver os vereadores nas decisões do município. Como fazer essa costura política? Com governabilidade. Eu participei da principal escola para que se possa chegar ao Executivo, que foi a Câmara dos Vereadores. A grande dor de cabeça de um prefeito não são os 7.000 funcionários, 300.000 habitantes ou um orçamento de 2 bilhões. É o diálogo com a Câmara de Vereadores, que tudo passa por ali. Então eu estive nessa escola. Eu vi o quanto, muitas vezes, os vereadores foram deixados de lado com as suas demandas. E quando eu digo suas, são demandas que trazem na população. Eu nunca pedi o exame para minha mãe, mas eu pedi para Dona Maria, que mora no Jardim Gavirone. Eu nunca fui reclamar porque o meu filho não tinha vaga na escola, mas eu fui reclamar que o filho da Dona Cristina precisava de uma vaga na escola. Então tudo que o vereador lhe traz para dentro do Executivo não é pedido para ele, é um pedido da população. Ninguém quer que fura fila. Ninguém quer que o vereador tenha prioridade, mas o vereador também precisa ser ouvido.
porque é o vereador que está nos bairros todos os dias, Felipe. É ele que ouve as demandas da população, é ele que vai ver porque o mato da pracinha não está cortado, é ele que vai ver porque o médico está faltando na sua unidade básica de saúde. E quando ele traz essa demanda para o prefeito, e o prefeito não tem a responsabilidade e a humildade de poder entender essa demanda, infelizmente começa a haver conflitos entre legislativo e executivo. O legislativo, ele não é um puxadinho da prefeitura. Ele tem a sua função: fiscalizar os atos do prefeito, construir bons projetos de leis e trazer de fato sugestões aí para que nós possamos melhorar a vida da população limerense. E como eu sou o único que passei, diferente do meu adversário, pelo legislativo, eu terei essa facilidade. Além do mais, trabalhei 8 anos na prefeitura. Fui vereador júnior durante 2 anos. Dos meus 35, eu já tenho 14 de experiência na vida pública. Com certeza, eu terei mais facilidade para poder dialogar com os vereadores. Esse diálogo também acaba envolvendo o governo federal. E sabendo que o senhor é mais ligado à direita, o governo federal mais à esquerda, como o senhor acha que isso pode atrapalhar eventualmente a chegada de algum investimento em Limeira? Ou questões políticas à parte, o que foca é a cidade, o que importa é a cidade? Felipe, é Limeira acima de tudo. Eu tenho as minhas divergências com o governo federal. Nunca fiz críticas sobre a pessoa ou sobre... O que eu critico são as partes políticas. Mas existe um partido que me representa. Eu sou do MDB. O MDB, com toda certeza, vai buscar os recursos necessários para que possa trazer para a nossa cidade. Diferente já no governo do estado, eu estive semana passada com o governador Tarcísio, essa semana estarei me reunindo com ele novamente. Limeira é a melhor esquina do Brasil. Não existe nenhuma outra cidade que tenha uma Anhanguera, uma Washington Luiz e uma Bandeirantes. Todo empresário, quando ele abre o mapa, ele vê a cidade de Limeira, ele diz: é nessa cidade que eu quero empreender. E quando eu consigo um apoio do governo federal, quando eu consigo um apoio do governo estadual, com certeza Limeira vai se tornar ainda mais atraente. Nós temos um aeroporto que foi torrado milhões por gestões anteriores e não foi tirado do papel. Permanece da mesma forma. Nós iremos buscar parcerias públicos-privados para que, de fato, possamos tirar esse aeroporto do papel. Nós temos 3 grandes rodovias e com o aeroporto, Limeira com certeza será uma das melhores cidades do Brasil. Dependência química faz parte da condição de pessoas em situação de rua, essa vulnerabilidade acaba fazendo parte de Limeira, assim como é também o cenário basicamente nacional. Hoje existe a crítica social de saúde pública e segurança para desenvolver ou devolver a dignidade para essas pessoas. O senhor defende a internação compulsória. Na sua gestão, na sua eventual gestão, o senhor pretende fazer parceria com clínicas? O que vai ser oferecido e como manter essa estrutura? Felipe, nós precisamos diferenciar a internação voluntária, compulsória e involuntária. A compulsória é por ordem judicial, a determinação do juiz para que a prefeitura faça. A involuntária foi um projeto de lei que nós fizemos no nosso município, que não é pegar a pessoa no laço e sair internando de qualquer forma. Isso é mediante uma avaliação de um médico, no entendimento de um médico psiquiatra, para que possa fazer essa internação. Se a pessoa ela não consegue mais responder por ela e ela oferece risco à sua vida ou à vida de outras pessoas, se faz necessário naquele momento nós tirarmos aquela pessoa daquela condição, ir para um tratamento e, posteriormente, devolver essa pessoa à sociedade novamente. É um tripé que ele precisa funcionar também, de saúde pública, assistência e segurança pública. Limeira conta hoje com mais de 400 pessoas em situação de rua. O trabalho que tem que ser feito nós iremos fazer nos primeiros 90 dias da nossa gestão, Felipe. Identificar aquela pessoa que está em situação de rua. Aquela pessoa que ela não é do município de Limeira, ela precisa retornar para a sua cidade. Aquela pessoa que é do município de Limeira e é um usuário de droga, um drogadito, nós precisamos conduzir ela até um tratamento onde já existe uma licitação hoje no município de Limeira, internação feminina, internação masculina, e posterior a esse tratamento, eu preciso recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. O que se faz hoje é enxugar gelo. Eu tiro a pessoa da condição de rua, levo ela para 6 meses no tratamento, quando acaba o tratamento, para onde ela volta? Para a rua. Não se tem uma frente de trabalho no município, não se tem uma casa de reinserção, e no meu plano de governo consta isso. Nós iremos tirar a pessoa da condição de rua. No 4º mês de tratamento, a Secretaria de Desenvolvimento irá capacitar e dar uma formação para essa pessoa. Terminou o 6º mês, ela vai para uma casa de reinserção, onde nós teremos lá uma equipe multidisciplinar, que irá oportunizar vagas de emprego. Ela poderá ficar de 2 a 3 meses nessa casa e a partir daí seguir a sua vida. Dá certo, funciona e eu posso garantir que nos 3 primeiros meses essa questão em Limeira será amenizada. Resolvida, Betinho? É muito difícil. Nós sabemos que o morador de rua, ele é de uma época muito antes da nossa geração, mas a gente precisa dar dignidade para as pessoas. E os baderneiros, bagunceiros, os que estão furtando, roubando, ficarão por conta das nossas forças policiais. O que não irá mais acontecer em nossa cidade? Famílias não poder mais frequentar as nossas praças. Família não poder mais frequentar o centro da cidade. O centro da cidade está se acabando. Centro abaixo não existe mais, com prostituição e drogadição. Mas na nossa gestão nós vamos conseguir resolver a situação.
Um outro tema aqui que é importante a gente mencionar é com relação ao abastecimento de água. Gerou até uma CPI na Câmara, que o senhor, inclusive, acompanhou enquanto vereador. Quais ações o senhor propõe para melhoria no serviço prestado pela BRK? Veja bem, a cidade de Corderópolis, ela já conseguiu fazer a sua própria represa e eu quero aqui falar das duas partes, tanto da concessionária que presta esse serviço, como também da preocupação sobre o meio ambiente e a falta de água. Limeira publicou um decreto recentemente falando que poderá faltar água em Limeira. Isso é uma preocupação muito grande. Eu fico feliz que o governador Tarcísio, Felipe, ele fez 2 grandes investimentos, tanto na cidade de Pedreira como na cidade de Amparo. 2 grandes represas, reservatórios que irão desaguar no rio Jaguari em Limeira e vai ajudar o nosso abastecimento. Mas Limeira precisa ter a sua vida própria, criar a sua própria represa, o seu reservatório. Corderópolis conseguiu, porque Limeira não consegue. A gente está atento nessas demandas para que não falte água. A BRK é uma concessionária e a prefeitura tem por obrigação de cobrar para que ela faça grandes investimentos. Por exemplo, na região sul da cidade, aeroporto, Jardim do Lago, Jequitibás, Varandas e tantas outras regiões, falta água direto. Já tem que se cobrar da BRK para que se crie um reservatório naquela região alta da cidade, para que não falte mais água. Eu, enquanto prefeito, nós iremos cobrar firmemente essa empresa que recebe para isso. Não está fazendo nenhum favor para o município. E da Electro não será diferente. Na região sul, direto está caindo energia. Já comporta uma nova subestação naquela região. E nós iremos cobrar desses 2 serviços para que preste um serviço de excelência em nossa cidade. O senhor pretende manter a BRK como concessionária, não pretende eventualmente reassumir a gestão municipal da água e esgoto? De início não, acho que dá para nós cobrarmos mais essa empresa, para que ela possa prestar um serviço de excelência. Limeira já teve a melhor água do Brasil quando era Águas de Limeira. Infelizmente isso veio se perdendo. Mas com uma boa gestão, com técnicos ao nosso lado, com capacidade de gestão, nós iremos cobrar dessa empresa para que ela dê continuidade no seu serviço, mas com um serviço de excelência. Com relação à saúde, criação de centro de referência de idoso, acho que é uma questão também que a gente tem que levar em consideração, porque cada vez mais a nossa população está ficando mais velha. O que o senhor pretende com relação a isso? Primeiramente, eu tenho a alegria e a oportunidade em ter como vice-prefeito uma médica neurologista que há 35 anos atua nessa área. Doutora Mária trabalhou 30 anos aqui em Campinas, no Hospital Mário Gatti. É uma baita de uma referência, um dos maiores hospitais aqui da cidade de Campinas. Trabalhou por 15 anos nas unidades básicas de saúde de Limeira. O seu esposo, doutor Inácio, há 35 anos é médico cirurgião na Santa Casa de Limeira. E não existe ninguém neste momento mais preparado do que a doutora Mayra para poder cuidar da saúde da nossa cidade. Limeira conta hoje com 31 postinhos de saúde, que infelizmente não se tem as devidas estruturas para poder desafogar uma Santa Casa humanitária. 70%, Felipe, das pessoas que vão na Santa Casa hoje não era para estar lá. O que você está fazendo aqui? Tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, tô gripado. Então, mas a Santa Casa é um serviço de urgência e emergência. Mas, Betinho, eu vou no posto e não consigo raio-x. Eu não consigo uma coleta de sangue. Pediatra para o meu filho, 6 meses. Ginecologista, 7 meses. Nós precisamos zerar essa fila de pessoas que estão aguardando há muito tempo. São 21 mil pessoas que estão aguardando para passar para o médico. 8 mil pessoas aguardando pelo seu exame. A prefeitura está ligando para algumas pessoas fazer o exame, Felipe. Quem está atendendo são os seus familiares, viu? Já morreu. Não precisa mais fazer ressonância, já foi embora. Nós iremos resolver a situação. E quando nós trazemos a pauta do idoso, que hoje 18% da população idosa é idoso, mais de 50 mil pessoas, nós necessitamos reativar o Centro do Idoso, que ele já está localizado na Avenida Campinas. E ao seu lado, existe a Unidade Básica de Saúde, que funciona muito bem, que é do Cidade Jardim. E a nossa ideia é, depois que reativar o Centro do Idoso, acoplar essa Unidade Básica de Saúde que possa atender os nossos idosos. Os idosos eles vão para o Centro do Idoso fazer a sua hidroginástica, as suas terapias, práticas esportivas e culturais, e automaticamente ele tem ao seu lado, de muro, uma unidade básica de saúde que vai cuidar da sua prevenção. Com certeza isso vai se tornar uma referência na nossa cidade. Já existe um recurso empenhado de 8 milhões e 700 mil reais para a reforma do Centro do Idoso. E nós iremos tirar também do nosso tesouro a reforma dessa unidade básica de saúde para que possa atender os nossos idosos. Passei a minha gestão enquanto vereador resgatando idosos abandonados. Isso não pode mais acontecer. Foi cortado o lanchinho do idoso. Foi cortado os passeios dos nossos idosos. Hoje, na mesma forma que é na educação, a gente vê filhos não conseguindo ir trabalhar porque tem que cuidar dos seus pais. E quando a gente reativa esse Centro do Idoso, com toda certeza, nós iremos trazer qualidade de vida para o idoso e automaticamente devolver esse filho e essa filha para o mercado de trabalho. Tem um pouquinho menos de 2 minutos.
muitas cidades adotam a terceirização, né, a contratação de OS, enfim, ONGs, etc., para poder fazer a gestão ou da totalidade das unidades de saúde ou então dos recursos humanos. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? O senhor pretende fazer isso? Até porque a gente sabe que a contratação de servidores está cada vez mais dificultada, até por conta da lei de responsabilidade fiscal. Como conseguir fazer com que esse quadro de funcionários seja completo sem estourar o orçamento? Felipe, a UPA do Abílio Pedro, o postinho do aeroporto, do Parque Hipólito, e são algumas unidades de humanitária que já são prestadores de serviço para a nossa cidade. Nós precisamos melhorar e reforçar essas unidades. Obviamente que se necessita abrir concursos dentro de uma responsabilidade com o orçamento que nós temos. Betinho Neves e doutora Mayra não vai contar mentira para a população. Nós iremos trazer a transparência. O nosso primeiro ato enquanto prefeito a partir do dia 1º de janeiro, Felipe, é fazer uma auditoria na prefeitura. Fazer o levantamento de todos os gastos, os custos e o que sobra de investimento. Bater na porta do governador Tarcísio, bater na porta do governo federal para que nós possamos trazer mais recursos para a nossa cidade. Serviços que já estão terceirizados e estão funcionando precisam permanecer. E se obviamente houver a necessidade para que se faça essa ampliação, nós iremos fazer. A UPA do Jardim Aeroporto que está sendo construída. Para que possa manter essa UPA, Felipe, é R$600 mil por mês. Da onde o município vai tirar esse recurso? Medindo e revisando todos os 82 contratos que a cidade tem, tirando verdadeiramente o leite de pedra, diminuindo o número de comissionados para que possa sobrar dinheiro e dar uma saúde com mais dignidade. Candidato, chegamos ao final dos nossos 20 minutos. Muito obrigado pela presença aqui no CBN Campinas. Quero agradecer a participação, quero agradecer o convite, Felipe. Mais uma vez, dar um recado para a população limeirense, que investiga o nosso histórico, a nossa história, as nossas propostas. Eu tenho certeza que Limeira está a um passo a iniciar uma revolução em nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Muito obrigado. Conversamos com Betinho Neves, candidato à Prefeitura de Limeira pelo MDB. 11-2. CBN Campinas. CBN Campinas.